Antes de vocês sentarem, eu quero rapidamente orar. É bem rápido mesmo, é só assim. Pai amado, nessa noite que o Senhor venha trazer a nós a Tua palavra revelada. Que o Senhor venha trazer sobre nossas vidas o espírito de revelação e sabedoria. Que os nossos ouvidos espirituais estejam atentos e o nosso coração aberto para receber tudo aquilo que o Senhor já preparou para nós, essa mesa farta posta, que o Senhor já tem preparado para nós, antes mesmo de nós chegarmos aqui. Em nome de Jesus, amém. Dê um forte aplauso ao Senhor, pode sentar. Pessoal, essa semana foi uma semana muito intensa. Mas Deus, Ele tem sido muito bom para conosco. E foi muito gostoso estudar o tema de hoje. Não é segredo para ninguém, nós estamos na série X1. Temos falado sobre batalhas. E hoje nós vamos falar sobre a nossa armadura. Diga armadura. A armadura do crente, a armadura do cristão. Afinal, nós estamos em uma guerra. Sábado passado nós falamos sobre essa batalha espiritual que nós enfrentamos todos os dias. Essa guerra que nós enfrentamos. E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a armadura que nós temos à nossa disposição para nós enfrentarmos essa batalha e sairmos dela vencedores, amém? E, cara, foi surreal estudar esse tema. Eu espero conseguir passar um pouquinho para vocês o que eu aprendi essa semana, porque foi muito legal. E eu espero que vocês saiam daqui 10%, se vocês saírem 10% do que eu saí empolgado essa semana. Eu estava dando pulinho hoje, gente, estudando esse tema. Em casa, sozinho. Mas se vocês saírem daqui sabendo, compreendendo o poder que vocês têm na mão, o arsenal que vocês têm à disposição de vocês, para vocês vencerem essa guerra e plantarem o reino de Deus nessa terra, uau, vocês vão tocar o terror nessa terra. Amém? Vocês estão com medo? Não? Quem é que vai sair daqui vencedor e sabendo vencer tudo? Amém. Bom, então vamos lá, nós estamos falando sobre batalhas, essa série X1, as guerras que nós enfrentamos, e hoje nós vamos falar sobre a nossa armadura. É interessante a gente lembrar que nós estamos em uma guerra, e o diabo, que é o nosso inimigo espiritual, já que nós estamos falando hoje sobre guerra espiritual, batalha espiritual, o diabo ele não está em guerra contra Jesus, porque Jesus já venceu o diabo. O diabo está em guerra contra você. O diabo está em guerra contra mim, está em guerra contra nós que somos igreja. Jesus ele já venceu o diabo já foi derrotado por Jesus, ele não tem por que lutar contra Jesus. Mas nós estamos aqui, fomos selecionados por Deus, chamados por Cristo com uma missão. Jesus ele opera nessa terra através de mim e de você. E é eu e você que o diabo quer paralisar. É contra mim e contra você que ele vai investir as forças dele. Mas como nós já sabemos, nós já temos a vitória garantida, porque aquele que nos amou, Jesus Cristo, já nos tornou mais que vencedores. Quem entendeu aí? Então nós já somos vencedores dessa batalha. Nós não precisamos ter medo nenhum, porque Deus ele nos chamou para implantar o reino, avançar esse reino. Jesus ele já nos chamou para nós sermos o seu exército, que fala lá em Joel capítulo 2, o seu exército que fala lá em Apocalipse 19, o exército que será levantado nos últimos dias, e todo o exército ele tem um propósito. Qual é o propósito do exército? Lutar uma guerra. Se nós somos chamados para fazer parte de um exército, nós temos um propósito que é lutar. Diga, eu tenho um propósito que é lutar. E o diabo ele é especialista em guerras. Ele luta essa batalha desde quando ele caiu aqui na terra. E enganou Eva, trouxe a desgraça sobre a humanidade, mas através de Cristo veio a redenção, e nós estamos hoje lutando essa guerra. Tem pessoas que fizeram uma espécie de pacto de não agressão com o diabo. Não, diabo, fica quietinho aí, que eu fico quietinho aqui, ninguém se bica, cada um para o seu canto. Só que aí isso é uma das estratégias que o diabo utiliza para nos paralisar. Porque um soldado que não luta uma guerra, para que serve? Um soldado que não enfrenta a sua luta, que não enfrenta a sua batalha, para que propósito ele serve? Se nós somos do exército de Deus,
nós somos chamados a uma batalha. Não existe essa de pacto de não agressão, fica você lá e eu aqui, não. Nós somos chamados para uma guerra, e nós somos chamados para vencer essa guerra, amém? Lá em Mateus, capítulo 16, versículo 18, hoje a gente está sem projeção, deu um probleminha aí, então se você puder abrir aí a sua Bíblia, o seu aplicativo, e o verso, JFA Online, não sei, Bíblia Online, essa é no Chrome ou Safari, não sei. Mateus 16, 18, é um texto muito conhecido. Jesus, ele diz assim, falando para Pedro: pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Amém? Amém? A palavra usada aqui por Jesus para se referir à igreja é eclésia. Diga eclésia. Eclésia, muitos pensam que foi um termo criado por Jesus para se referir à sua igreja, para se referir ao templo, para se referir à comunidade dos santos. Mas eclésia é um termo grego que surgiu 480 anos antes de Cristo. Sócrates, Platão e Aristóteles já falavam em eclésia. E o que é eclésia? Eclésia, a sua tradução literal, seria aqueles que são chamados para fora, ou os chamados. E a eclésia na Grécia Antiga era um conjunto de pessoas que serviram ao exército, provaram a sua lealdade para com o rei e, por isso, foram reunidos como um conselho da cidade. E lá eles traçavam as estratégias e definiam qual era o futuro daquela cidade, o futuro daquele povo, o futuro daquela nação. E ali eles faziam as estratégias para sair à guerra. Então, quando Jesus ele diz: olha, eu vou construir a minha eclésia, ele estava se referindo: eu vou construir o meu exército. Não era um termo novo, tanto que Jesus não precisou explicar para os seus discípulos. Seus discípulos já sabiam que quando ele disse: eu vou construir a minha eclésia, eu vou construir o meu exército. Eu vou construir os meus chamados. Eu vou construir o meu conselho de fiéis que irão traçar estratégias e vão expandir o meu reino nessa terra. É isso que eu e você somos. É isso que é a eclésia. É isso que é a igreja na essência da sua palavra. E nós achamos muitas vezes que ser igreja é só ir no culto todo domingo, ficar dentro de 4 paredes, louvar, adorar, ficar no reteté, sapatinho de fogo, falar em línguas e acabou. E não é só isso, nós somos chamados para uma guerra. Nós somos chamados para uma batalha. Amém? Outra coisa, não é o diabo que ataca a igreja. É a igreja quem ataca Satanás. Quando Jesus diz: as portas do inferno não vão prevalecer contra a minha igreja. Onde é que há a porta? Onde é que há os portões? Na entrada da cidade. Então a igreja, ela vai até a fortaleza das trevas, chega no portão das fortalezas das trevas, luta, ataca, e as portas do inferno não vão conseguir resistir, eles vão sucumbir, porque essa é a igreja de Cristo, chamada para ser vitoriosa e submeter, subjugar o reino das trevas, subjugar o inimigo. Como nós falamos semana passada, eu e você somos chamados para nessa terra prevalecer sobre esse mundo. Nós estamos no mundo, mas não somos do mundo, mas nós estamos no mundo para implantar o reino de Deus aqui e prevalecer sobre esse mundo. Quantos entenderam? Seja onde você estiver, seja como estudante, lá na sua faculdade você é chamado para implantar o reino de Deus. Seja como empresário, lá na sua empresa você é chamado para estabelecer o reino de Deus. Seja como advogado, como médico, como contador, como servidor público. Onde você estiver, você é chamado para estabelecer o reino de Deus. Expandir o reino de Deus. Isso é eclésia. Ao entender que a eclésia é a conquista de territórios, nós percebemos que a eclésia ela não pode se restringir só aos cultos, não pode se restringir só às 4 paredes. Se é para conquista, nós temos que conquistar onde precisa ser conquistado. E isso é onde? É lá fora. Amém? Amém? Vocês entenderam? E agora a gente vai falar sobre a armadura. Eu quero que você abra sua Bíblia em Efésios capítulo 6, a partir do versículo 10.
Paulo, ele traz uma representação do arsenal espiritual que nós temos nas nossas mãos. Paulo, quando escreveu Efésios, ele já estava preso. Talvez ele teve essa ideia de representar a nossa armadura como a armadura de um soldado romano, provavelmente porque ele estava no cárcere, era vigiado 24 horas por um soldado, e vendo ali o soldado na sua frente, do lado de fora da célula, talvez até do seu lado, ele começou a receber de Deus, através do Espírito Santo, a revelação da armadura que nós temos. E em Efésios capítulo 6, a partir do versículo 10, quem achou diz amém? Glória a Deus, vocês estão bons de Bíblia. Diz assim: no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficai firmes. Estai, pois, firmes, tendo cingidos os vossos lombos com a verdade, diga cinto da verdade. E vestida a couraça da justiça, diga couraça da justiça. E calçados os pés na preparação do evangelho da paz, diga sandálias da preparação do evangelho da paz. Tomando sobretudo o escudo da fé, diga escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação, diga capacete da salvação. E a espada do Espírito, diga espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Orando em todo o tempo, com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisto, com toda a perseverança e súplica por todos os santos. Amém? Olha só o arsenal que nós temos disponíveis, galera. Isso aqui é extraordinário. É fantástico essa armadura que nós temos à nossa disposição. E essa armadura que nós temos à nossa disposição, nós temos ela disponíveis para a nossa luta. Diga luta. Primeira coisa que nós temos que saber, onde devemos usar a armadura. E Paulo fala que essa armadura ela deve ser usada para a nossa luta espiritual, para a nossa batalha espiritual. E a nossa luta ela não é contra carne nem sangue, como já falamos, mas contra principados, potestades, dominadores desse mundo. E então a nossa armadura ela é para uma luta. Só que muitos de nós, muitos cristãos, confundem luta com prova e com tribulação. Essa armadura ela é exclusiva para você usar nas lutas. Ela não vai servir para prova nem para tribulação. Como assim, Joel? Porque há diferença entre elas. O que é luta? Luta, ela tem origem em Satanás. É um contra-ataque do diabo. É uma retaliação do diabo. E a luta você vai vencer. A Bíblia fala que algumas lutas, algumas castas de demônios só saem com jejum e oração e com a armadura. Então, para vencer as lutas, nós temos a armadura, nós temos o jejum e a oração. A prova, o que é a prova? A prova, ela vem de Deus. É Deus nos provando. É Deus nos testando em alguma coisa. O maior exemplo de prova que nós temos, 2 exemplos, é Abraão, quando Deus põe a prova e pede Isaque como sacrifício. E outro grande exemplo que nós temos é Jó, que Deus põe Jó à prova, permitindo que o diabo o toque. E como nós vencemos a prova? Através da adoração, diga adoração. Abraão adorou a Deus, ia oferecer Isaque, já tinha sacrificado no seu coração e venceu a prova. Jó da mesma forma, louvou o Senhor, mesmo em meio às adversidades, e foi aprovado. E a tribulação? A tribulação, ela tem origem nas burrices do homem. Ela tem origem no pecado. Tem muita gente que não se controla, vai no shopping, passa no cartão de crédito, parcela em milhões de vezes e depois vem dizer que está passando por prova quando chega a fatura.
vem dizer que está passando por uma luta. Não foi o diabo que foi lá e passou teu cartão de crédito, irmão. Nem Deus. Então a tribulação, ela tem origem nas decisões do homem. São consequências de pecados, são consequências de decisões que nós tomamos, são problemas que nós mesmos geramos e acabam gerando uma tribulação. E como nós vencemos a tribulação se vence com arrependimento. Arrependimento aqui, do original grego metanoia, transformação de mente, e consertando seu erro. Tem que pagar a fatura do cartão, irmão. Amém? Ficaram tristes? Tem que sair parcelado, né? Então, nós temos uma luta a ser enfrentada, e essa luta é contra principados e potestades, os príncipes das trevas. É uma guerra espiritual contra inimigos espirituais. E apesar de ser tudo no mundo espiritual, é uma guerra real. Diga, é uma guerra real. E se é inimigo espiritual e é uma guerra espiritual, nós precisamos de armas espirituais. E nós temos a armadura de Deus. E vamos lá começar pelo capacete da salvação. Diga, o capacete da salvação. Para que serve o capacete? Proteger a cabeça. Em determinado momento, os motociclistas, todo acidente que tinha, batia muito a cabeça, criaram um capacete para o motociclista para se proteger. Na época das guerras, até hoje, os soldados ainda usam alguns capacetes, mas na época os soldados romanos eles usavam capacete. Para quê? Para proteger a cabeça. E quando se fala em proteger a cabeça, simbolicamente está falando proteger os pensamentos. Diga, pensamentos. A primeira área que o diabo trabalha é na mente. É com os pensamentos. O diabo ele joga uma sementinha na nossa mente. Como o diabo conseguiu convencer Eva? Lançando uma sementinha de dúvida, trabalhando com a mente de Eva. E é assim que o diabo trabalha. Ele vai lutar primeiramente vai tentar brincar, manipular os nossos pensamentos. E o capacete da salvação, ele traz a proteção para os nossos pensamentos, contra as sementes do diabo, contra os pensamentos do diabo. Até porque os pensamentos, eles geram emoções, e emoções geram sentimentos. E sentimentos, eles entram no nosso coração, que é onde está a sede das nossas emoções, e atinge o nosso coração. Então, se os pensamentos, eles são oriundos do diabo, as emoções geradas por esse pensamento também serão do diabo. Então, toda vez que... Então nós temos que ter a nossa mente protegida com o capacete da salvação. E toda vez que a salvação na Bíblia é associada à mente, a palavra que é utilizada é metanoia, que também é traduzida como arrependimento, que significa transformação da mente. Diga, transformação da mente. Toda vez que a Bíblia fala em arrependimento, ou associa mente e salvação, está falando em transformação da nossa mente. Então o capacete da salvação, ele gera a transformação da nossa mente. E como é que ocorre o processo de salvação? O processo de salvação está lá em Deuteronômio, capítulo 6, versículo 5. Quem puder abrir aí rapidinho. Deuteronômio 6,5 fala do processo de salvação. E diz assim: amarás, pois, o Senhor teu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma, ou mente em algumas traduções, e de todas as tuas forças. Mente ou alma, coração e forças. O processo de salvação, ele passa por essas três áreas. Primeira coisa, a salvação, ela vem através da nossa mente. Primeiro, para eu ser salvo, eu tenho que entender, eu tenho que compreender a palavra, eu tenho que compreender a mensagem, eu tenho que mudar a minha maneira de pensar. Ninguém será salvo e vencedor na batalha se não mudar a sua maneira de pensar, se não tiver sua mente transformada pelo Evangelho, transformada pela palavra. Ninguém será salvo pensando como pessoas do mundo. A primeira coisa para nós sermos salvos é a nossa metanoia,
é o arrependimento, é a transformação da nossa mente. Primeiro nós precisamos entender, amar a Deus com toda a nossa mente, para depois amar a Deus com o nosso coração, com os nossos sentimentos, porque com o nosso coração nós cremos para a salvação, amém? Então o coração fala da maneira de crer, acreditar. Romanos 10:10 diz que com o coração se crê para a salvação. Então, mente, depois o coração, que vai gerar ali, através dessa crença, nós vamos ter o arrependimento. Além de crer com a nossa mente e com o nosso coração, nós também precisamos crer com as nossas forças. E crer com as forças fala de ação, diga ação. Quando nós somos salvos verdadeiramente, quando nós somos alcançados pelo verdadeiro evangelho, ele traz mudança na mente, traz mudança no coração e ele traz ações. Então, esse é o verdadeiro evangelho. Tem muitas pessoas que apenas se convenceram do evangelho, não se converteram ao evangelho, porque as suas ações não mudaram, porque o seu coração não mudou, porque não houve arrependimento genuíno. Então, para ver essa salvação nesses 3 níveis, então, nós temos que buscar essa salvação nesses 3 níveis, mente, coração e as nossas forças, porque a fé sem obras ela é morta. 1 Coríntios 2,16, quem achar rapidinho, diz assim, vou correr que nosso tempo está indo embora, ainda estou no primeiro. Porque quem conheceu a mente do Senhor, para que possa instruí-lo, mas nós temos a mente de Cristo, amém? Nós que somos salvos, a nossa mente ela é transformada, nós sofremos uma metanoia e passamos a ter a mente de Cristo. A conversão ela começa com o capacete da salvação, que muda a nossa maneira de pensar, amém? O melhor exemplo que nós temos desse processo de salvação é o eunuco que se encontra com Filipe. Eunuco está lendo as escrituras, Filipe chega para ele, você está entendendo alguma coisa? Ele disse, não estou entendendo nada, como é que eu vou entender se ninguém me explica? Então Filipe começa a explicar, e o eunuco entende, mente, e o eunuco crê. Ele, que falta para ser salvo? Se você crê, eu creio, e ele crê com o coração. E ele diz, olha, aqui tem água, quem me impede de ser batizado? Nada, se você crê. Então ele foi para a ação, ele entendeu, ele creu com o coração e já foi ser batizado. E dali, Filipe já foi arrebatado. Foi o discipulado mais rápido que já existiu na história. Salvação de flash. Tem gente que está no processo de salvação há 3, 5, 10 anos. Misericórdia, né? Mas não desista, amém? Espero que você não seja um desses. Mas se eu for, aquele que começou a boa obra em nossas vidas é fiel para aperfeiçoá-la até a volta de Jesus Cristo, amém? Então esse é o capacete da salvação, entenderam? Amém? Vamos para a couraça da justiça. A couraça, ela era um acessório feito de bronze e couro rígido. E ele servia para proteger os órgãos vitais dos soldados. Então, protegia aqui o dorso, em especial a gente pode falar do coração. O coração, quando a gente fala em coração na Bíblia, nós falamos dos nossos sentimentos. Então, simbolicamente, a couraça da justiça, ela protege os nossos sentimentos. E como a gente falou, os nossos sentimentos, eles são moldados através dos nossos pensamentos. Tanto que Paulo fala em Filipenses 4:8, diz assim, quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor, nisso pensai. Porque quando nós pensamos em coisas boas, nós atraímos essas coisas boas para o nosso coração. Nós atraímos essas coisas boas para dentro de nós. E o nosso cérebro, ele tem basicamente, pessoal aí de medicina, não me esculache, por favor, mas a gente pode dividir a nossa consciência basicamente em uma parte consciente e subconsciente. Consciente é aquilo que você entende, é aquilo que você sabe, é aquilo que você tem noção de que está na sua mente, que está no seu pensamento. Mas tem muita coisa que nós guardamos no nosso subconsciente, que nós nem sabemos.
Muitas coisas que nós guardamos no nosso coração, mágoas, rancores, falta de perdão, e nós nem sabemos. É o nosso inconsciente. Isso uma explicação bem superficial, tá bom? E se o nosso coração é afetado por sentimentos ruins, sentimentos do maligno, nós somos afetados pela injustiça. A injustiça, ela entra no nosso coração. Então, a couraça da justiça fala da própria justiça de Cristo, que foi imputada a nós cristãos, imputada a nós crentes. O que é imputar, Joel? Imputar é colocar algo em alguém. Nós podemos falar em dois tipos de justiça, basicamente, quando falamos da justiça de Deus. A justiça imputada e a justiça pessoal, ou justiça das obras, nós podemos dizer assim. Então, o que é a justiça imputada? É a justiça que nós éramos pecadores, nós somos pecadores, mas Jesus se tornou pecado por nós, e a justiça, porque Ele era justo, foi colocada sobre nós. Então, algo que foi colocado, a justiça foi colocada sobre mim e sobre você. Como está lá em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 21. Aquele que não conheceu o pecado, o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos o quê? Justiça de Deus. Então, por um que foi justo, que tomou o lugar dos nossos pecados, nós fomos justificados. Nós fomos feitos justiça. Só que essa justiça imputada, ela gera em nós a justiça pessoal. Ela vai nos impulsionar a viver uma vida justa, uma vida de justiça, uma vida de prática diária de justiça, que são os atos pessoais de justiça, ou a justiça pessoal. Em outras palavras, a santidade. Vivermos uma vida justa diante de Deus, uma vida íntegra diante de Deus. E está lá em Efésios capítulo 4, versículo 24, que diz assim, Paulo diz: e vos revistais, se vistam do novo homem, que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade. Amém? Então, nós éramos pecadores, mas Cristo nos justificou. E agora nós somos nova criatura. E essa nova criatura é uma criatura justa e vive em santidade. Que coisa tremenda, amém? Então, quando nós falamos de couraça da justiça, nós falamos dessa justiça de Cristo que foi colocada sobre nós. Ele se fez justo, pegou o nosso pecado, levou lá na cruz para que nós fôssemos justificados. E hoje não há mais nenhuma condenação para mim e para você, amém? Está lá em Romanos 8:1. Mas a justiça também fala em como eu e você devemos andar pelo Espírito Santo, vivendo uma vida de justiça, promovendo essa justiça. Assim o crente, ele não vai dar brecha para o diabo. Como? Vivendo em justiça, vivendo em santidade. Nós não vamos dar brecha para que o inimigo de nossas almas nos alcance. Amém? E assim nós vamos ter essa couraça de justiça. Podemos chamar também de couraça da santidade. E ela vai nos blindar as nossas emoções. Amém? Entenderam aí a couraça? Vamos lá para o próximo. Cinto da verdade, diga cinto da verdade. O cinto de um soldado romano, ele tinha muitas utilidades. Não era o cinto de utilidade do Batman, mas ele tinha muitas utilidades. Ele segurava a couraça, prendia a túnica, segurava a couraça para a couraça não ficar pendendo para frente e para trás. O cinto também ele servia de lugar para guardar a espada, né, para deixar a espada guardada, apoiada ali, né, pendurada. E também outros acessórios, outros armamentos que fossem necessários para um soldado. Paulo aqui, ele traz os principais itens da armadura, né, de um soldado romano, trazendo essa representação para a armadura de Deus. Então, algum outro item, né, às vezes alguns usavam chicote, usavam outras coisas, então era tudo ali naquele cinto, o cinto da verdade. Então,
esse cinto, ele trazia firmeza ao soldado. O cinto, ele trazia segurança ao soldado. Se aquele cinto ficasse frouxo ou caísse, o soldado ele se tornava vulnerável. A sua couraça poderia cair, pendia, a sua espada às vezes caía no chão se caísse aquele cinto. Então aquele cinto, ele dava uma segurança. Eu não sei se alguém aqui já teve a experiência de correr com mochila na costa. Mas seria mais ou menos isso, você correr com um cinto frouxo, tendo uma couraça batendo. Você vai correndo e a mochila batendo na costa. Eu lembro de um fatídico dia, no meu auge dos meus 16, 17 anos, eu voltando da faculdade um dia à noite, eu sempre voltava andando, nesse dia estava chovendo muito, eu voltei de ônibus. E peguei o ônibus, parei a 2 quadras de casa, desci do ônibus, estava chovendo muito. Peguei meu óculos, tirei, coloquei aqui, peguei a mochila, puxei aqui e saí correndo. Gente, pensa um negócio horrível, a mochila batendo na costa, dando lapada, carregava um notebook que pesava uns 10 quilos na época, era quase a quarentena de açoites, não, brincadeira, tá gente? Não chega igual a quarentena de açoites não. Mas era horrível. Resultado, não corri direito, cheguei todo molhado e ainda perdi os óculos. Só misericórdia. Então, quando nós estamos sem o cinto, nós perdemos a firmeza. E muito daquilo que nós conseguimos fazer, não conseguimos, como por exemplo correr. Porque está solto. Depois criaram umas mochilinhas que tinham uma alcinha, né, para fechar aqui. Já foi depois. Para vocês verem como eu estou um pouquinho velho já, né? Então, esse é o cinto da verdade, diga cinto da verdade. A verdade, ela dá firmeza para usar a espada, que é a espada do Espírito, que é a palavra. Então, quando nós temos, aí começa a encaixar, a gente vai ver alguns encaixes bem legais aqui da armadura. Então, o cinto da verdade, ele nos dá firmeza para nós usarmos a espada, que é a palavra, para nós usarmos a palavra. O cinto também nos dá firmeza para nós marcharmos e avançarmos na conquista dos territórios, na implantação do reino de Deus. Amém? Salmo 119, versículo 142 diz: a tua palavra é a verdade. Em João 17, Jesus fala assim: santifica-os, falando aos discípulos, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Esse termo, a tua palavra, a verdade, em hebraico é vetorá terra emet. Verdade significa, em hebraico é emet, diga emet. Que também significa firmeza, diga firmeza. Então, a verdade também é firmeza. E se nós pegarmos a palavra emet, pegar cada letra no hebraico, nós vamos ter as letras Aleph, que significa força, diga força. Nós temos a letra Men, que significa, ela significa água, mas também significa conexão, ligar, diga conexão. Diga conexão. E nós temos a terceira letra, que é a letra Tav, diga Tav, que significa cruz, diga cruz. Em outras palavras, Emet, que é a verdade, significa a força que te conecta à cruz. Então, a verdade, o cinto da verdade, é a força, nos dá firmeza para nos conectar a Cristo. E o que é essa verdade? É a palavra. A palavra, ela é o Emet. A verdade que dá firmeza é o que nos dá a força para perseverar na nossa caminhada com Cristo. Amém? João 8,32, Jesus diz: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. É a verdade quem liberta, é a verdade quem nos dá força para nos conectar à cruz. E nos conectando à cruz, nós somos libertos. Vocês entenderam? Então, nós temos que buscar ter esse cinto da verdade. Porque a verdade, ela nos dá firmeza na nossa caminhada com Cristo. João 14,6, um versículo muito conhecido, Jesus diz: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Quando Jesus ele diz: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, o que ele quis dizer? Quando ele diz: eu sou o caminho, ele está dizendo: olha, eu te dou a direção. De nada adianta um trem
com todo o potencial, um trem-bala andando 300 km por hora, se ele não tiver um trilho para andar, se ele não tiver uma direção. Então Jesus, ele é o nosso trilho, ele nos dá o caminho para que todo o nosso potencial seja utilizado no reino, seja colocado à disposição do reino. De que adianta nós termos um potencial sem termos a direção? Então Jesus, ele é o nosso caminho, ele é nosso trilho, é ele que nos leva em conexão ao Pai. Quando Jesus diz, eu sou a verdade, ele diz, eu sou a firmeza, eu sou essa força que te conecta à cruz. E quando Jesus diz, eu sou a vida, a palavra vida em grego tem duas palavras. Uma palavra é bio, de biologia, né? E bio significa tudo aquilo que está vivo. E a outra palavra utilizada para a vida no grego é zoe, diga zoe, ou zoe, eu não sei a pronúncia. Que significa, e é essa palavra que Jesus fala, eu sou zoe. Em outras palavras, ele está dizendo, eu sou a essência do viver. Zoe significa essência do viver, uma vida com um propósito, uma vida com um sentido. E quando nós estamos em Cristo, nós temos um caminho, nós temos a firmeza nesse caminho e nós temos um propósito, um sentido nesse caminho. Amém? Então, muitos estão no caminho, mas falta verdade, falta firmeza. Ou alguns até estão no caminho, mas ainda não encontraram o zoe, o propósito, o sentido nessa caminhada, nesse caminho. Salmo 119:9 diz assim, como purificará o jovem o seu caminho, observando conforme a tua palavra, conforme a tua verdade. Então a verdade, ela vai nos servir para dar essa firmeza, essa sustentação, é o nosso fundamento. E Jesus é a verdade, nosso fundamento é Cristo, glória a Deus, aleluia. Vocês entenderam? Amém? E o contrário da verdade é o quê? E lá em João capítulo 8, versículo 44, Jesus diz, falando para alguns irmãozinhos meio estranhos lá na época dele, diz assim, ó, vocês tendes por pai ao diabo, e quereis satisfazer os desejos de vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio, e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. O diabo, ele tem uma filha, chamada mentira. E o pior é que o diabo é daqueles pais responsáveis que não quer assumir o filho. E, infelizmente, tem muita gente adotando a filha do diabo, vivendo uma mentira. Deus, ele quer nos chamar para vivermos na sua verdade. Se eu e você somos parte do exército de Deus, nós não podemos viver debaixo de mentiras, porque a mentira, ela escancara uma brecha enorme. Nós perdemos o cinto, nós perdemos a firmeza na nossa fé, perdemos a firmeza na nossa caminhada. O diabo, ele tenta roubar a verdade de nós, para nos tirar a firmeza e nos deixar vulneráveis. A mentira, ela rouba a firmeza, ela rouba o nosso cinto, ela rouba a verdade, ela rouba a nossa conexão com Deus, com a cruz. Então não podemos deixar que essa mentira alcance as nossas vidas, amém? Próximo item, o escudo da fé, diga escudo da fé. O escudo é o principal item de defesa, é o que todo mundo vê. O escudo dos romanos, ele era feito de madeira, tinha cerca de 1,5 metro de altura, 80 centímetros de largura. Então, eles usavam para se defender. Eu lembro que, quando eu era criança, eu li esse texto dizendo, embraçando o escudo da fé, para apagar os dardos inflamados do maligno. O que é que eu pensava? Eu pensava em uns dardos e pensava no escudo tipo uma borracha, apagando, né? Só que não é nesse sentido. O escudo, ele era a proteção utilizada para a arma mais temida da época de Jesus, que eram as flechas, os dardos, as setas.
Um arqueiro de longe tirava seu arco, eles geralmente pegavam o arco, a ponta era feita em algum tipo de metal resistente, eles enrolavam essa ponta em barbante ou algum pano, envolviam em pinche, tocavam fogo, aí o dardo inflamado, a flecha pegando fogo, e aí eles pegavam e atiravam. E o escudo do soldado romano, ele era feito de madeira, e de forma que, quando aquela seta, aquela flecha pegando fogo, ela atingia esse escudo, ele passava de uma forma na madeira que era apagada, para que não queimasse o escudo. Então apagava ali o dardo inflamado, ou, em outras palavras, a seta flamejante, ou a flecha pegando fogo. Amém? Então, o escudo da fé serve para nós nos protegermos desses dardos inflamados, dessas setas, dessas flechas pegando fogo, que o inimigo lança de longe para tentar nos atingir espiritualmente. E o que é o escudo da fé? É a confiança em Cristo, diga confiança em Cristo. É a confiança em Cristo e em tudo o que Ele fez por mim e por você. Por tudo que Ele já conquistou para mim e para você. Isso é o escudo da fé, ela nos protege dos dardos inflamados do maligno. Fé, em hebraico, é a palavra emuná, e em grego é a palavra pistis. Traduzindo, significa a virtude de entender e crer em algo que não é visível. É por isso que Jesus fala para Tomé, mas bem-aventurados são aqueles que não viram e creram, porque são esses que têm fé. Então nós temos o escudo da fé, e lá em Hebreus 11:1 fala, todo mundo conhece, ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Então, o escudo da fé é a nossa fé que vai nos proteger dos contra-ataques do inimigo, das setas, das flechas inflamadas do maligno. É a nossa fé que vai nos blindar. A fé, ela vem pelo ouvir. E ouvir o quê? Ouvir o quê, vocês sabem? A palavra. E a palavra é o quê? A verdade. E a espada também, a gente vai chegar lá, calma. A palavra é a verdade. Romanos 10:17, de sorte que a fé é pelo ouvir, e ouvir pela palavra de Deus. Então, a fé, ela vem do ouvir a palavra, e a palavra é a verdade. Então, quando nós temos o cinto da verdade, nós estamos firmes, protegidos, para poder embraçar o nosso escudo, a nossa fé. Amém? Então, quando nós temos o cinto da verdade, nós temos condições de utilizar o nosso escudo. E olhem só, quanto mais conhecemos a palavra e aplicamos essa palavra em nossas vidas, maior é o nosso escudo. E quanto maior o nosso escudo, maior é a proteção que nós temos, maior é a nossa defesa. Outra coisa, a fé, ela nos leva à justiça. E já faz conexão aqui com a couraça da justiça. Romanos 1:16 e 17 diz: porque eu não me envergonho do evangelho de Cristo, pois é poder de Deus para a salvação. Olha o capacete da salvação aí. De todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, porque nele, no evangelho, se descobre a justiça de Deus, de fé em fé. Como está escrito, o justo viverá da fé. Então a fé, ela também nos justifica. A fé também nos faz andar em santidade. A fé também nos faz ter essa proteção na nossa couraça, nos nossos sentimentos. Amém? Pegaram aí? Vamos para o próximo. A espada do Espírito, que é a palavra. Nós falamos até agora dessa armadura, e até agora todos os itens eles são de defesa. E agora nós temos o item de ataque, que é a palavra, diga palavra. A palavra
é a arma de ataque capaz de neutralizar o inimigo. Hebreus capítulo 4, versículo 12, diz assim: porque a palavra de Deus, ela é viva e eficaz, diga viva e eficaz, e mais penetrante do que qualquer espada de dois gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito, e das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Algo interessante é que a palavra, ela é uma espada de dois gumes. Uma espada de dois gumes, aqui tem o fio, que tem o corte dos dois lados. Então, ela corta em qualquer direção que ele descer a espada, ele vai cortar, né? Então, ela tem o fio dos dois lados. Isso é uma espada de dois gumes. E quando fala que a palavra é uma espada de dois gumes, olha algo que é interessante. Tanto quem ouve a palavra, quanto quem fala a palavra, é atingido por essa palavra, é transformado por essa palavra. Todas as vezes que nós subimos aqui e falamos a palavra, nós também somos alcançados por essa palavra. Nós buscamos, toda vez que eu paro para estudar, para trazer alguma coisa aqui para vocês, eu aprendo demais. E às vezes eu estudo alguma coisa na semana, e estou aqui em cima, e o Espírito Santo coloca alguma coisa aqui na minha boca, que nem tinha passado pela minha cabeça durante a semana, e aprendo mais ainda. Então, isso é a palavra, ela causa essa transformação, ela causa essa diferença. Então, ela ministra tanto a quem ouve, quanto a quem está falando. Essa é a espada do Espírito. E Jesus, ele venceu o diabo na tentação usando o quê? A palavra. Mateus capítulo 4, versículos de 1 a 11, eu quero que você leia comigo aí rapidinho. A gente vai ler todo esse texto rapidamente. Mateus capítulo 4, de 1 a 11, fala da tentação de Jesus. Vou começar lendo, você alcança aí. Aqui nós vemos o diabo tentando Jesus em 3 áreas específicas. E vemos Jesus vencendo Satanás com a palavra. Mateus 4, de 1 a 11. Então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto. Olha, foi o Espírito de Deus, o Espírito Santo que levou Jesus ao deserto, para ser o quê? Tentado pelo diabo. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. E chegando-se a ele, o tentador, disse: se tu és o Filho de Deus, manda que estas pedras se tornem em pães. Olha a primeira tentativa do diabo de atacar Jesus. Foi onde? Foi na sua identidade. Se você é filho de Deus, transforma essa pedra em pão. Então o diabo muitas vezes ele nos ataca tentando minar a nossa identidade. Quem nós somos em Deus. Colocando em dúvida se nós somos realmente salvos. Colocando em dúvida se nós somos realmente filhos de Deus. Colocando em dúvida a nossa fé, a nossa salvação. Se nós fomos realmente salvos. Essa é a tentativa do diabo, essa é a estratégia do diabo. Ele ataca na nossa identidade. Se tu é filho de Deus, transforma aí essa pedra em pão, para te comer. Então, Jesus pela palavra, disse, ele porém respondendo disse, está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então Jesus, ele não usou a fé para vencer o diabo. Ele não usou o amor para vencer o diabo. Jesus, ele usou a palavra, a espada do Espírito, que é a palavra. Então o diabo transportou a cidade santa e colocou-o sobre o pináculo do templo e disse-lhe, se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito, olha o safado usando palavra, porque está escrito, o diabo dizendo, que aos seus anjos dará ordens a teu respeito, e tomar-te-ão nas mãos, para que nunca tropeces com o teu pé em alguma pedra. E Jesus repreendeu na palavra, disse-lhe Jesus, também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Então a segunda área que o diabo tentou usar para atacar Jesus, para vencer a Jesus, para tentar Jesus, foi a sustentabilidade
e a segurança que Deus dá. Às vezes nós passamos por guerras, por lutas, por dificuldades na nossa vida, e o diabo lança dúvidas. Você não é um amado de Deus? Por que você está passando por isso? Cadê a tua segurança em Deus? Não era para Ele estar cuidando de você? E Ele começa a minar a nossa segurança em Deus, a nossa firmeza em Deus, colocando em dúvida essa segurança que Deus nos dá. Mas Deus, Ele nos dá as promessas, e Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. O que Ele prometeu vai acontecer na sua vida. Então não deixe o diabo usar dessa estratégia maligna para minar a sua proteção em Deus. Você é o queridinho do papai. Não deixe ele colocar em dúvida a sua identidade, que você é filho de Deus. Não deixe ele colocar em dúvida de que você é amado e protegido por Deus. Porque Deus, Ele nos garante essa proteção. Amém? Continuando aqui. Novamente o transportou o diabo a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles, e disse-lhe: tudo isto te darei, se prostrado me adorares. A terceira coisa que o diabo tentou minar ou atacar na vida de Jesus foram os seus valores. Qual é o seu preço? Quanto você vale? Muitos de nós não entramos em dúvida quanto à nossa identidade, quanto a nós sermos protegidos de Deus, mas muitos têm caído por conta dos valores, porque se vendem às vezes por um emprego, por uma faculdade, perdem a sua fé, porque roubou meu tempo, porque eu não consigo mais, porque... e vão se afastando de Deus, e negociam seus valores, negociam a sua fé. Mas Jesus, Ele não negociou. Jesus, Ele veio para reinar. Jesus, Ele veio para estabelecer o seu reino. O diabo sabia disso e ofereceu: olha, está aqui de mão beijada, se tu me adorar. Mas Jesus não negociou a sua chamada, Jesus não negociou os seus valores, e disse: vai-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele servirás. Então o diabo deixou, e eis que chegaram os anjos e o serviram. Tudo isso Jesus venceu como? Com a palavra. Essa é a espada, é a nossa arma de ataque, é o que nós temos à disposição, a palavra. Palavra em hebraico significa davar, que significa: o que entra pela porta da tua casa será cabeça. Em outras palavras, o que entra na porta da tua casa, o que entra na tua vida será cabeça, irá te liderar, irá te comandar. Então a palavra de Cristo é o que tem que entrar na nossa casa, entrar na nossa vida, para que ela lidere, comande a nossa vida, comande os nossos pensamentos, comande os nossos sentimentos, comande as nossas ações, para que assim nós venhamos a cada dia chegar mais próximo do nosso propósito e daquilo para o qual nós somos chamados. Amém? A palavra, ela tem poder. A gente ouve muito isso. A palavra, ela tem poder. Se acreditar nela, ela se torna uma espada com autoridade. Lá em Apocalipse 19:15, fala que da sua boca sai uma espada afiada, que é a palavra. É a palavra de autoridade. Detalhe, essa palavra, ela tem que ser dada com autoridade. Tudo que sai pela boca está no coração. Mateus 12:34, Jesus diz: raça de víboras, como podeis vós dizer boas coisas sendo maus? Pois do que há em abundância no coração, disso fala a boca. Então tenha cuidado com o que você fala, com a palavra que você fala. Por isso que o seu coração tem que estar blindado com a couraça da justiça, para que a sua boca venha proferir apenas palavras de vida, palavras de vitória, palavras de bênção, palavras de destino. Essa palavra, ela deve ser dada com autoridade. O diabo, ele não entende acordo de cavalheiros.
Ô diabo, sai daqui em nome de Jesus, por favor. Não é assim. Dá licença que eu quero conquistar. Ele não vai. A palavra que você tem é com autoridade. Diga autoridade. Então nós devemos ordenar através da palavra de Deus, através da palavra de Cristo. E quanto mais nós conhecemos da palavra, melhor equipados, melhor a nossa espada ela é. Por isso que é importante eu e você lermos a Bíblia, meditarmos na palavra. Não é só ler ali 5 minutos, aquele devocional lá do Glorify, que está em alta agora, mas realmente meditar, realmente estudar, aprender alguns versículos decorados, não é para se mostrar não, mas é para quando você estiver orando. Gente, quando eu vou orar por cura, eu me baseio logo em Isaías 53, porque pelas suas pisaduras nós fomos sarados, então em nome de Jesus tomo posse da cura. Você usar a palavra para repreender uma enfermidade, assim você está manejando bem a sua armadura, a sua espada. Amém? 2 Timóteo capítulo 3, versículo 16, olha só que fantástico isso aqui. Toda a escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, diga ensinar, redarguir, fale, redarguir, corrigir, instruir em justiça. Então a palavra, ela tem 4 funções. A gente vai colocar nessa ordem: redarguir, corrigir, ensinar e instruir. O que é redarguir? Redarguir é reconhecer onde você está errando. Então a palavra, quando você lê a palavra, você conhece mais de Deus, conhece mais da palavra, lá você identifica onde você está errando, onde você ainda está cometendo alguns erros na sua caminhada com Deus. Então, isso vai trazer a consciência a você: poxa, eu estou falhando nisso. E você entendendo, você vai poder sofrer a metanoia, o arrependimento, a transformação da sua mente. Então a palavra, ela serve para redarguir, para nós reconhecermos os nossos erros. Segunda coisa, para corrigir. Corrigir é mostrar como fazer. Então a palavra, ela serve para nos mostrar como nós devemos proceder, como nós devemos fazer, mostrar como deve ser feito. Para ensinar. Ensinar é dar a didática, é dar o passo a passo. E instruir, a palavra, ela também serve para instruir, para capacitar, para treinar, para preparar. Então por isso que é extremamente importante todo cristão ler a palavra, meditar na palavra, para reconhecer os seus erros, identificar seus erros, corrigir os seus erros, aprender a fazer o que deve ser feito, da forma que deve ser feito, e assim ser capacitado para toda boa obra. O que é isso, Joel? Tudo isso é educação em justiça, porque tudo isso é para ser feito em justiça. Entre outras palavras, tudo isso é discipulado através da palavra. Infelizmente vivemos um tempo em que muitos discipulados eram baseados no problema que a pessoa estava passando. Discipulados antropocêntricos, sendo que o nosso discipulado, ele deve ser a palavra. Pega a palavra, lê a palavra, e aí onde é que está errando, onde é que corrige, onde é que ensina, instrui, capacita. E a pessoa vai assim se moldando cada vez mais ao caráter de Cristo. Amém? A palavra, ela te dá autoridade. E como você vai ter autoridade sem conhecer a palavra? Como é que um guerreiro vai para a